Muito bem, pessoal, que Deus abençoe a todos na fé, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para compartilhar uma semente de fé ao seu coração, que tem como título Resgatados do Passado. Aqui a nossa base inicial está em Mateus capítulo 3, no versículo 7 até o versículo 9. Meus irmãos, existe a necessidade de nós compreendermos algo muito importante. Nós temos duas vidas numa vida só, quando nós encontramos Jesus. Como assim? Nós temos a vida passada longe de Jesus e a nova vida andando com Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 7, diz assim, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aqui o João Batista estava ali realizando o seu ministério, pregando o batismo de arrependimento, e multidões iam até ele no deserto, aonde que era ali, vamos dizer assim, a igreja da época, era no meio do deserto. João Batista estava ali realizando as reuniões, os cultos daquela época, em obediência à direção de Deus, e as multidões iam, mas ele viu também que os fariseus e saduceus estavam indo ao seu encontro, ao seu batismo, ao seu culto. E aí ele disse assim no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Em outras palavras, ele via que aqueles fariseus e saduceus estavam indo ali no seu culto, na sua reunião, porém o coração dele estava cheio de maldade, de malícia e de engano. E ele foi duro, ele foi taxativo em falar isso, Ele não mediu palavras, ele não procurava agradar ninguém, procurava agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E ele disse assim, produzir frutos dignos de arrependimento. Mas isso nós também tiramos para nós muitas lições dessa mesma palavra. Muitas das vezes nós não somos essa pessoa que está cheia de maldade, cheio de engano, cheio de más intenções ao buscar a Deus. Mas muitas das vezes nós estamos carregando conosco ainda algo do passado, sejam pecados, sejam fraquezas ou traumas. E nós não temos ainda produzido frutos de arrependimento, ou seja, não temos demonstrado uma mudança verdadeira de Deus na nossa vida. E o mesmo, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele vai falar para nós, ele espera de nós uma verdadeira mudança. Ele espera de nós que venhamos viver um novo começo com Ele, uma nova vida na presença dEle, que venhamos dar um ponto final no nosso passado e naquilo que nos escravizava, da parte do inferno, lá no nosso passado. Ele espera que venhamos tomar uma posição e de nos definir na fé em nome de Jesus, produzir frutos dignos de arrependimento, obras, frutos, sinais, demonstrar que realmente houve uma mudança de Deus na nossa vida. No versículo 9 diz assim, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Em outras palavras, João Batista estava falando para eles ali, não fiquem se gabando, dizendo aí que são filhos de Abraão, porque isso aí não vai adiantar de nada, isso aí não adianta nada, se não houver uma mudança verdadeira dentro de vocês. Era o que o João Batista estava falando para aqueles fariseus saduceus. Mas a mesma coisa, a mesma palavra Deus envia para nós e o Espírito Santo trabalha o nosso coração. Muitas das vezes nós pensamos, nos apoiamos, nos alicerçamos pelo fato de termos ali o título de crente, de cristão, de evangélico, ou de ter ali uma carteirinha de batismo, ou algo semelhante. Mas isso não vai adiantar de nada se não houver uma mudança no nosso interior, se não houver um novo nascimento, se nós não renascemos, por obra do Espírito Santo. Se nós não vivemos realmente a libertação da nossa velha criatura
e o revestimento de Deus na nossa vida, o novo nascimento, o ser uma nova criatura por obra do Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Lá no livro de Efésios, capítulo 4, ali no capítulo 2, versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos sem ofensa e pecado, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então aqui nós vemos duas vidas, né? Nós vemos a vida velha e a vida nova. A vida velha, a Bíblia Sagrada diz que nós estávamos vivendo debaixo da autoridade do espírito da desobediência, do principado, dos demônios. Então, o nosso passado sem Cristo era um passado debaixo do domínio de Satanás. Nós tínhamos espíritos malignos que nos dominavam e nos mantinham cativos e nas trevas e longe do verdadeiro Deus e da salvação em Cristo Jesus. Esse era o nosso passado. Mas no versículo 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a rica misericórdia de Deus, ela nos conservou, nos fez com que fôssemos conservados em vida, com que o diabo não conseguisse ceifar nossa vida antes, quando a gente estava perdido nas garras dele. Deus nos conservou para alcançar a misericórdia, para alcançar arrependimento, para alcançar uma nova vida, nos libertar da vida passada e começar uma nova vida com Ele. E Ele fez mais. No versículo 6, finalzinho, diz: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é a receber a autoridade sobre todos os demônios, sobre todos os males que nos dominavam no nosso passado. Jesus não só nos resgatou do nosso passado, como também Ele nos dá a fé, a autoridade espiritual no nome de Jesus, pelo Espírito Santo em nós. Nós recebemos de Deus essa autoridade para dominar sobre os demônios, para dominar sobre aqueles espíritos que antes nos dominavam, nos oprimiam, nos faziam sofrer. Hoje nós temos autoridade em Cristo para pisar sobre Satanás e sobre todo tipo de mal. Então, tome essa posição de ser livre do teu passado e de viver um novo começo. Assuma a tua posição de autoridade em Cristo Jesus e não deixe o passado voltar, nem o passado de pecados, nem das fraquezas e nem dos traumas também, porque se houve traumas na tua velha criatura, na tua velha vida, antiga vida, hoje você não vive a velha vida, você é livre também de todos os traumas em Cristo Jesus. Assuma a tua posição e seja livre e viva uma nova vida com Cristo, para Cristo e em Cristo, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, até a próxima, no nome de Jesus. Deus abençoe.